Bom dia a todo mundo, obrigado pelo convite, é uma honra palestrar na BREC, acho que eu já posso pedir música, né, de palestrante na BREC, acho que já é a terceira ou Pode. quarta edição. É uma conferência que eu tenho um carinho muito especial, adoro o evento e sempre que tenho uma oportunidade, tô dentro. Tá? Mas, sem delongas, aí a gente tem um conteúdo um pouco extenso aí para passar. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre como que é a Deep Web aqui no Brasil, né? E como alguns grupos voltados para fraude atuam aí no Telegram e WhatsApp e como que a gente pode atuar na parte de investigação disso. Então, para quem não me conhece, meu nome é Thiago Bordini, mais conhecido como Bordini, acho que se me chamar de Thiago nem eu respondo mais. Hoje eu sou head de Cyber Threat Intelligence na Axor, já estou na área há mais de 20 anos, sou coordenador do curso de Cyber Threat Intelligence também no IDESP, que é um curso bastante novo aí. Dou aula há bastante tempo, palestro em vários eventos da área, ShadoWshare, Ecopari, H2LC, HTC, 8.8, ABHacking, enfim, adoro palestrar também. Sou um dos organizadores da Security Besides em São Paulo, então já faço convite a isso tudo, dá certo. Ano que vem a gente retoma a edição presencial, o nosso famoso churrasco, com bebida, com música, muita troca de conhecimento. Tem meu LinkedIn para quem quiser me adicionar, fique à vontade também. Às vezes eu demoro um pouco para responder, mas a gente vai tirando o backlog de pouquinho em pouquinho. Mas vamos entender um pouquinho primeiro, antes de a gente falar da parte investigativa e dos grupos, quais são os principais pontos comuns dos ataques, né? A gente vê que, bom, todo mundo já sabe, o volume de ataques tem crescido absurdamente e, por vezes, esses ataques têm uma série de características comuns, né? Os dois principais pontos que estão surgindo e muito próximos é a questão do data breach, né, dos ataques voltados a vazamento de dados, e a parte de engenharia social também muito explorada. Né? A gente tem outros dois caminhos ali que estão apontando uma tendência muito forte, que é a parte de pagamentos online e de Open Banking, que está chegando agora no Brasil e que já tem surgido algumas coisinhas também nessa linha e mostra que em breve teremos algumas novidades. Né? E o ponto principal que a gente percebe, assim, essa é uma pesquisa do Fórum Econômico Mundial de 2019, né, nem de agora, tá? E ele já mostrava que em 2019 a gente teria um grande problema, e esse problema ainda persiste, da gente investigar e entender, né, um cenário de crime cibernético hoje, né? Dada a complexidade dos ambientes, como os grupos se organizam, as técnicas utilizadas. Hoje um ataque não usa mais uma única técnica, ele utiliza várias técnicas, e isso faz com que a investigação e o entendimento da ameaça se torne cada vez mais complexo. Tá? E quando eu digo investigação aqui, não estou falando na esfera policial da coisa, né? A gente faz investigação de um ataque para prover uma resposta a incidente, para prover uma estrutura de defesa, para atuar junto a um blue team, enfim, entender o que ocorreu efetivamente, né? Então, putz, casos de ransomware a gente viu inúmeros o ano passado. É importante restabelecer o ambiente, mas mais importante do que restabelecer o ambiente é entender qual foi o EVA, né? O vetor inicial de ataque, por onde esse cara entrou. Porque se eu restabelecer o ambiente da mesma forma que ele estava, com certeza ele vai voltar vulnerável e com certeza eu vou ser vítima de ataque novamente. Então, entender como que o ataque funciona é algo muito importante, né? E hoje, assim, do nosso lado, né, na esfera privada, já tem um gap absurdo, né? A gente descola muito das técnicas de ataque para as técnicas de defesa, tem um gap ali. E quando a gente olha essa esfera investigativa para law enforcement, né, que é para a parte policial, de investigação criminal, esse gap é ainda maior porque a gente sabe que as autoridades policiais hoje não têm
recurso de pessoas, não tem recurso financeiro, não tem recurso de conhecimento, por vezes, né? Então, esse gap é ainda maior. Isso faz com que a gente tenha aí que ajudar uns aos outros, né? Esse era o terceiro item que o Fórum Econômico Mundial também colocou no combate ao crime cibernético, que é justamente estreitar esses relacionamentos entre o setor privado e as agências de law enforcement, para justamente fazer essa troca de conhecimento e conseguir escalar isso de uma forma melhor e conseguir evoluir no combate ao crime cibernético. Então, é um problema que a gente tem latente para ser trabalhado, né? O que a gente vê hoje é um turbilhão de problemas, né? A gente vê ataques de data breach acontecendo diariamente, de pequena, média e grande empresas e todos os setores. Os ataques muito focados a transações financeiras, porque o que importa no fim do dia é grana, até mesmo os data breaches. O que o atacante quer no fim do dia é comercializar aquela base de dados, é extorquir a vítima, é conseguir dinheiro, né? Seja criptomoeda ou não, mas é dinheiro, né? O outro ponto é que cada vez mais os atacantes passam a conhecer o negócio que ele está atacando e as aplicações. Quando eu conheço o negócio, é entender, por exemplo, eu vou fazer um ataque numa empresa de emissão de passagens aéreas. O cara sabe quais são as aplicações que esse negócio utiliza, então, qual é o nome dos sistemas, como que é o fluxo de emissão de uma passagem, os métodos de pagamento, os tempos, tudo isso. Então, a partir do momento que você tem conhecimento sobre o business e sobre a aplicação, os ataques se potencializam de uma forma muito maior, porque às vezes as falhas exploradas não são falhas técnicas, são vulnerabilidades de processo ou em pessoas, né? Isso faz, inclusive, que a gente vá para o quarto item, que é a criação de artefatos maliciosos focando aplicações, né? E aí, focando em aplicações, a gente está falando de um malware, por exemplo, para fazer coleta de credencial em determinada solução de ERP. Um malware que vai fazer coleta de cartão em determinado framework de e-commerce. Então, são malwares focados em algumas aplicações específicas. E engenharia social aí é a grande vilã e tem sido usado de forma massiva para conseguir alavancar muitos desses ataques, seja com phishing, smishing, enfim, o que vocês imaginarem, engenharia social tem sido explorada de uma forma bizarra. Tá? Do ponto de vista de estratégia de defesa, a gente tem um desafio ainda maior, né? Então, hoje, cada vez mais, a gente precisa entender como que as informações que são mencionadas na internet sobre a minha empresa, sobre os produtos, me ajudam a montar uma estratégia de defesa, ou seja, putz, tem um cara falando que ele conseguiu acesso a uma base de dados da minha empresa e está comercializando isso no dark market. Essa informação me ajuda numa estratégia de defesa, ou seja, entender por onde isso vazou, como que vazou, se é minha ou se não é, né? Essa é uma grande pergunta, né? A gente teve no início desse ano um vazamento dos 223 milhões de CPFs, né? E foi divulgado que era de uma determinada empresa, tudo. Foi divulgado abertamente ali para qualquer pessoa baixar o CPF, o nome, o sexo e a data de nascimento desses 223 milhões. Você nem precisava comprar essas informações, elas eram disponíveis. E é muito fácil falar que isso é da empresa A, da empresa B ou da empresa C. Porque vamos pensar, seu CPF, seu nome, sua data de nascimento é o mesmo em qualquer cadastro que vocês façam. Então, como que eu digo que essa informação é de A, B ou C? E o pior, como que a empresa A, B ou C fala agora para a NPD, né, falando do ponto de vista legislativo, que aquela informação é dela ou não é dela, tendo visto que é uma informação comum em qualquer tipo de cadastro. Então, é uma complicação que a gente tem do ponto de vista investigativo e do ponto de vista de defesa, que a gente vai sofrer um pouco aí para entender e para resolver isso na causa raiz. Tá? O outro ponto que tem ajudado bastante as estratégias de defesa
é entender os ataques que ocorrem a empresas do mesmo setor, né? O ano passado, se vocês olharem um gráfico, eu não coloquei nessa apresentação, mas procure na internet do IBRASPD, que é o Instituto Brasileiro de Proteção a Dados Pessoais. O gráfico do ano passado, você vê os principais incidentes de segurança que saíram na mídia, né? E a gente observa claramente que praticamente todas as empresas do setor energético foram atacadas pelo menos uma vez. Algumas foram atacadas até mais de uma vez. Então, se eu sou uma empresa do setor energético, eu vejo meu concorrente A, meu concorrente B, meu concorrente C sendo atacado mês a mês, fica muito nítido que está tendo movimento de um grupo ou de um atacante direcionado para esse segmento. Então é importante eu saber como foram esses ataques, como que eles ocorreram, e usar essa informação para montar minha estratégia de defesa. Putz, foi explorado, de repente, determinada aplicação de sistema de infraestrutura crítica para fazer o acesso privilegiado. Aí eu uso esse sistema? Putz, uso. Então vamos aplicar patch, vamos colocar monitoramento, vamos fechar essa porta, né? Então isso ajuda a gente a montar uma estratégia mais assertiva, né? Cada vez mais a gente conhecer o atacante e as técnicas que ele utiliza aqui ajuda a gente a fazer uma estratégia mais assertiva também, né? Então, eu gosto de fazer uma analogia aqui, olha, eu vou blindar um carro, vamos supor que a gente tem o mesmo carro, tá? Sei lá, um carro padrão, sei lá, um Civic. Eu vou blindar esse carro para andar em São Paulo, nos Estados Unidos, no Afeganistão e no Japão. O nível de blindagem vai ser o mesmo para cada um desses locais? Com certeza não, porque o que vai mudar? Primeiro, o ambiente, segundo, o tipo de ameaça é diferente, então o poder de armamento de um ladrão de semáforo no Brasil é um, nos Estados Unidos é outro, no Afeganistão é outro, no Japão é outro, então o nível de blindagem vai variar bastante. Então, a gente conhecer o atacante ajuda a gente a fazer essa defesa mais assertiva, né? O outro ponto é a gente entender um pouco, né? Quando a gente fala de conhecer o atacante, a gente não cita a questão de conhecer a pessoa física por trás, mas entender quais são as técnicas que ele utiliza, qual é a ferramenta que ele utiliza, quais são as estratégias que ele utiliza nos ataques. Isso vai fazer com que a gente monte uma defesa mais assertiva. E quando a gente fala disso, muitas pessoas falam assim, putz, os atacantes vivem na Deep Web, aquele cara nerd de óculos que está atrás, num quarto escuro, atrás de uma tela de terminal, vive à base de Coca-Cola e pizza, não tem vida social. E a gente observa que não é bem por aí, né? Esse estereótipo já deixou de ser realidade há muito tempo, né? Hoje ele reflete muito mais um hacker, né, um pesquisador de segurança, do que um criminoso. O criminoso está em outras esferas, né? E os canais de comunicação que esses caras utilizam também são os mais variados possíveis, né? A gente tem ali Signal, Whistler, Torchat, Jabber, Mirk, Discord e outras. E quando a gente fala olhando o Brasil, né, que essa é uma pesquisa que eu fiz olhando o cenário Brasil, a gente está numa fase dela agora, uma segunda fase de olhar Latam e ROW, né, o resto do mundo, para ver se esse comportamento é o mesmo. Quando a gente fala de Brasil, a Deep Web aqui, né, é muito volumétrica em canais comuns, como WhatsApp, como Telegram, como Instagram, Discord, Skype, Facebook, canais que são comuns para qualquer um, né? Então, mostra que assim, não exige um grau de sofisticação do cara usar um Torchat, que tem que subir uma instância de Tor, o ID é bizarro, ou um servidor IRC, que ele tem que descobrir o servidor, conseguir credencial. Não, o negócio é usar as plataformas que já tem de massa e usar isso para se comunicar, né? Até para ganhar velocidade, né? E do ponto de vista de motivação, a gente tem aí diversas motivações que movem essas pessoas, né? Então, fama, desafio, patriotismo, entra muita questão ali de patriotismo, ideologia, questão de reativismo e dinheiro, né? Como eu comentei no início do nosso bate-papo.
O cenário aqui no Brasil, principalmente, quando a gente fala de fraude, né, já está diretamente ligado ao dinheiro, mas a gente percebe que esse item é o principal motivador de diversos outros ataques, né? Então, o cara faz um data breach aqui com foco em dinheiro, faz um golpe, dinheiro. A gente não significa que nós não tenhamos ataques, por exemplo, de espionagem industrial, de hacktivismo, existe, mas numa escala bem menor, né? E isso tá tão descarado, né? A gente percebe que eles acabam divulgando essas informações sobre os ataques em ambientes comuns, né? Como é que é pouco, né? Facebook, Instagram. Então, esses prints, por exemplo, todos eles são do Facebook, né? De o cara vendendo lote de cartão de crédito, vendendo InfoCC, né? Que é toda a informação cadastral de uma vítima. E não tem nem medo de se esconder, né? Alguns até publicam as imagens ali, sem ocultar o rosto, sem nada, se gabando de que conseguiu concretizar um ataque, que conseguiu fazer uma prática ilícita, né? E mostra também, por exemplo, essa imagem, inclusive, mostra um pouco daquele estereótipo, né, que a gente comentou do cara é um nerd enfurnado no computador, né? A gente percebe pela imagem que a pessoa está numa residência humilde, de classe baixa, média baixa, então, ou seja, não é uma pessoa que tem poder de acesso à informação fácil, que tem acesso a computadores de porte para fazer um ataque mais sofisticado. São coisas mais simples, né? E isso vai até para outros ambientes, né? Esse é um print, por exemplo, do Discord, que acredito que muitos conheçam como uma plataforma aí que começou sendo utilizada para gamer, né, para interação, e se tornou uma vedete para diversas outras práticas. Tem empresas usando o Discord no lugar do Teams, do Slack. Você tem grandes comunidades hoje sendo construídas em cima do Discord, né? Quem é das antigas, eu diria que hoje o Discord é o IRC aí da década de 90, da década de 80. Então a gente vê muita coisa acontecendo ali, inclusive a questão de fraude, malware e tudo mais, né? E isso não pode passar também pelo nosso bom e velho WhatsApp, né? E aqui é onde o negócio desgringola ladeira abaixo, porque hoje existe uma massificação dessas plataformas, até por conta da pandemia, muita gente começou a utilizar essas plataformas e de uma forma que foram digitalmente incluídas a forceps, né? Ninguém teve um treinamento de segurança, então tem que pegar os nossos pais, por vezes, divulgam aquelas correntes, divulgam mensagens que você olha e fala, putz, isso é golpe, né? E até separei algumas aqui, por exemplo, uma da Coca-Cola, que se você encaminhasse a mensagem para algumas pessoas, a Coca-Cola ia te dar um frigobar, né? Aí você fala, pô, mas a gente está na semana de Black Friday, né? Hoje é o último dia oficial de Black Friday. Então vamos lá, um frigobar mesmo no atacado para um grande player como a Coca-Cola custa, sei lá, vamos por R$200. Na boa, vocês acham que a Coca-Cola ia dar um frigobar só pelo fato de você compartilhar uma mensagem? Não faz sentido, né? Então, é um golpe para coleta de informação. Alvo para crianças, né? A Turma da Mônica e outros personagens infantis aí tem sido maximamente explorado para conseguir alcançar vítimas pequenos, né? Crianças aí para fornecer dados de cartão, né? Então, para fornecer o número do cartão, os 3 números de trás, que é o CVV e a data de validade, para conseguir mais amiguinhos. Então, mostra um pouco de tudo, né? E o bom e velho golpe aí do Pix, da transferência, da pessoa falando que mudou de telefone, que está precisando pagar uma conta, está precisando de um dinheiro, mas a conta está bloqueada, enfim, tem todas as histórias possíveis e imagináveis aqui, né? Isso vem acontecendo bastante também. E também outros canais, né? A gente vê ali Telegram sendo usado bastante também,
na conversação. O WhatsApp, hoje eu diria que é a grande maioria. E quando a gente olha o WhatsApp, não só como alvo, né, mas como fonte de informação, a gente percebe que tem hoje grupos ali comercializando de tudo, né? Desde dados de cartões, logins de plataformas de streaming, documentos falsos, notas falsas, painéis de consulta à informação, dados de acesso a contas correntes, né, de diversas instituições financeiras, programas para fraudar boleto. Tem sido assim, de julho para cá, fraude com boleto é um negócio que exponenciou muito, né? Então muitas empresas sofrendo com isso. E a gente observa que, pô, como que a grande pergunta nossa, né, no momento de a gente fazer essa pesquisa foi, pô, legal, vamos lá. Quando a gente está num ambiente tipo IRC, tipo Discord, você fecha uma VPN, você usa um proxy, você se blinda um pouco, né? Faz o que a gente chama de OPSEC, do ponto de vista do atacante, né? Como que é feito a OPSEC desses caras nessas plataformas comuns, né? Será que eles usam o WhatsApp através de um proxy, através de uma rede Tor, de VPN? Como que é essa segurança, né? E aí a gente falou, pô, vamos entender um pouco isso, né? Como que é essa questão de OPSEC, né? Eles usam, não usam? E aí para isso a gente desenvolveu alguns cases para validar essa tese, né? Lembrando que aqui foi focado em Brasil, especificamente, né? E só usando Telegram, WhatsApp e Discord, focando nessas 3 plataformas que são as mais volumétricas que a gente percebe hoje, tá? E aí pegamos alguns casos aleatórios. Então o primeiro caso que a gente pegou de abordagem foi desse ator. Ele vende notas falsas. Então ali você paga para ele R$250, ele te manda R$1.000 em notas falsas, né? E aí já começa a primeira pergunta, né? Ele fala que a nota passa no teste da luz negra, caneta, fita de segurança, marca d'água. Se o negócio é tão bom, por que você vai vender, né? Já é um primeiro questionamento que a gente faz. Mas beleza, a gente começou a interagir com ele, e entra a questão de contra-inteligência, de engenharia social, tudo. E durante a conversa a gente falou, mas sua nota é boa mesmo, não é? Chega certinho, porque tipo, eu comprei uma nota de outro lugar aí e, pô, o cara falou que era certinho, mas não tá passando. E aí a gente mandou um link para ele ver uma foto dessa nota fiscal dessa nota que a gente já tinha adquirido falsamente, né? Uma nota falsa. Esse link, na realidade, ele coleta ali de forma passiva, né, os dados de user agent e o IP que a pessoa estava acessando, né, o que a gente chama de webbug. E, para nossa surpresa, ele clicou no webbug e aí a gente viu que, pô, o IP dele não era tagueado como proxy, não era tagueado como Tor, não era tagueado como VPN, nem nada, né? Era o IP limpo. E o user agent que a gente pegou era de um Android 10 ali rodando, né? Dá até para pegar um modelo do smartphone. Fazendo o geolocation do IP, a gente sabe que geolocalização de IP aqui no Brasil não é tão preciso, mas a gente tem uma região de atuação ali na região de Goiás, em Caldas Novas, né? Com base nessa informação, a gente falou, legal, já conseguimos o IP, eu tenho o número do telefone dele, porque faz parte do grupo, sei que ele usa o Android modelo tal ali, né? Se não me engano é um Samsung esse device, não lembro pelo código agora. E a gente falou, o que mais a gente conseguiria saber de informação, né? E, pô, vamos atrás de informação. Uma delas que nos veio à mente foi usar o Pix. Então a gente pegou o número do telefone dele e pesquisou se tinha chave Pix atrelada àquele número de telefone. E para nossa sorte, tinha. Esse número de telefone era uma chave Pix atrelada ao banco C6, em nome de uma pessoa. E aí a gente pegou, consultou os dados dessa pessoa num birô de serviço, né, tipo Serasa, Boa Vista, essas plataformas de consulta de informação.
E esse CPF nos retornou ativo, né, para uma pessoa morando em São José dos Campos, em São Paulo. Provavelmente a conta de um laranja, né? Mas eu já começo a ter do lado investigativo um IP de Goiás, uma conta laranja de alguém que mora em São Paulo. A gente percebe que ele não usa VPN, não usa Tor, nada. Então, se a gente fosse partir, por exemplo, pensando no lado investigativo criminal, né, para quebra de IPs, a chance de acerto seria bastante alta, né, porque a blindagem ali é bem baixa. Os dados cadastrais do telefone, eu chutaria que não iria dar em nada, né, só se o cara fosse muito inocente de habilitar um chip pré-pago no CPF dele, né. Eu não duvido que algum deva fazer isso, mas em geral eles vão usar um chip cadastrado no nome de um terceiro, então o dado cadastral do chip não vai dar em nada. Mas a movimentação dessa conta poderia apontar, de repente, outros IPs, outros devices. A gente poderia cavocar um pouco mais do ponto de vista investigativo. E aí a gente repetiu esse mesmo teste com diversos atores, né? Esse foi um outro ator que a gente identificou, né? Que ele faz o que a gente chama que eles chamam, na verdade, né, de tira-anjo ou tira-bloqueio preventivo, né? O tira-anjo é tirar o segundo fator de autenticação, alterar os dados de uma senha, os dados cadastrais, junto a uma instituição financeira. Então, o cara pega a sua agência, conta, os seus dados, e ele vai lá, faz uma engenharia social junto à instituição financeira e troca o seu número de telefone, troca o seu segundo fator de autenticação, enfim, para conseguir fazer o acesso às contas. E o negócio aqui começa a mostrar uma certa organização, que se vocês observarem no print dele, tem horário de atendimento. Então, o cara trampa das 9 às 22. Fora esse horário, não adianta chamar ele, porque ele está offline. Ele tem um horário de pausa dele ali. E aí o mesmo esquema, né? A gente conseguiu pegar o IP, conseguiu ver que também era um smartphone Samsung que ele acessou, então já mostra que o cara não está acessando essas plataformas através de um WhatsApp web, por exemplo, mas sim de um dispositivo móvel. E a mesma estratégia, a gente usou uma estratégia de contra-inteligência para simular que a gente estava interessado em trocar informação com ele, que eu tinha uma base de dados, tal, mandamos um webbug, e para nossa sorte, novamente, ele clicou, e aí veio um IP também de Goiás, né, esse estadozinho aqui, que é sempre tagueado aí na área de fraude. E aí, novamente, também, não era um IP de Tor, não era um IP de proxy, não era um IP de VPN, nada, tá? A gente falou, bom, vamos usar a mesma estratégia do Pix, né? Consultamos o telefone e, pô, beleza, esse telefone foi interessante que ele teve dois cenários, né? A gente consultou a chave Pix, existia uma chave Pix atrelada a ele também no banco C6, em nome dessa Janiele. E aí, consultando os dados dessa Janiele, batia numa cidade em Brasília, né? Na realidade, no bairro de Samambaia do Sul. E quando a gente consultava o número do telefone nesses sistemas de cadastro, ele dava um outro nome de propriedade desse número de telefone, essa Maria Aparecida que aparece ali, mas também residente em Brasília. Ou seja, a gente começa a ver que o IP é da região, o número do telefone está registrado para alguém da região, a conta laranja ali também é de alguém da região, ou seja, tem muitas coisas em comum acontecendo. Provavelmente, se a gente fosse do lado investigativo policial, se a gente fosse cavocar um pouquinho mais, a gente chegaria num vínculo entre essas pessoas, né, para conseguir fechar a questão da lavagem de dinheiro, principalmente. Então, mostra que até essa preocupação de ter os dados cadastrais não é tão levada a sério por eles, né? E aí a gente fez isso com vários grupos, em vários atores, né? Aqui a gente fez um outro experimento. Nos 2 slides anteriores a gente fez uma ação direto com os atores, né? Então a gente chamava ele no privado, desenrolava uma conversa e mandava ali. E aí a gente falou, e se eu jogar uma informação no grupo, será que o resultado é o mesmo, né? E aí a gente pegou e soltou
um leak falso ali de uma base de dados de cartão em diversos grupos. Esses leaks todos eram prints apenas, informações totalmente fakes, e eram web bugs. Então eles coletavam novamente o IP e o user agent. E para nossa sorte, assim, esse experimento durou 2 horas, tá? Em 2 horas nós conseguimos mais de 227 endereços IPs distintos, tá? Isso mostra para a gente minimamente 227 pessoas clicaram nesses IPs. Aqui é um gráfico de distribuição por AES, né? Então os principais provedores, aí veio obviamente os 3 maiores provedores do país, até pela malha de distribuição é natural que viesse isso. Só veio um provedor diferente ali, que foi a SM247, eu já vou falar dele daqui a pouquinho, que apareceu. O restante mostram provedores de grande porte, provedores regionais, e até alguns casos de banda larga empresarial, né? Ou seja, provavelmente o cara estava dentro da empresa, trabalhando com alguma outra coisa e aplicando o golpe dali de dentro, né? E quando a gente coloca isso numa visão geográfica, a gente percebe que não tem mais aquela concentração em determinados estados como a gente tinha até alguns anos atrás. Esses IPs eles foram bem distribuídos aí pelo país inteiro, né? Obviamente, maior concentração nas capitais, né? Onde tem maior fluxo econômico, São Paulo, Rio, Brasília, Minas, Pernambuco, Goiás, mas mostra ali um ponto de concentração nesses locais. E aparece para a gente 2 lugares diferentes, né? Madrid, ali no meio, e Cordilheira, que é no Paraguai. Tá? Isso mostra um pouco que a gente, apesar de estar em grupos teoricamente brasileiros, tinham endereços IPs de fora do país ali. Né? Então pode ser que esses IPs fossem de proxy, fossem de VPNs, ou a pessoa tivesse realmente ali um brasileiro que está no Paraguai fazendo a participação em algum grupo aqui. Tá? Não tem esse problema geográfico. E o que mais nos surpreendeu do ponto de vista de OPSEC foi isso. 92% dos endereços IPs que a gente coletou não tinham nenhum tipo de OPSEC mapeada, ou seja, não usavam proxy, não usavam Tor, não usavam VPN, não usavam host, né, um provedor em nuvem para fazer os acessos. Somente 4% ali usavam VPN e 3,5% usavam cloud. Proxy e Tor a gente não pegou ninguém, né, durante esse período de amostragem. Então mostra que assim, a preocupação com a OPSEC deles também é muito baixa. Então, se a gente fosse olhar com viés investigativo criminal, a gente teria provavelmente uma grande chance de sucesso aí nas quebras de IPs, até porque tinha muitos IPv6 nessa história, e IPv6 é meio headshot, assim, por conta da ausência de NAT, então é mais tranquilo. Daria para fazer um bom estrago, né? E aí o que a gente percebeu de estudo foi que as grandes conclusões, né, foi 2 horas, 227 IPs únicos, né, então mostra o potencial de vítimas que a gente conseguiu no curto espaço de tempo, 7 pessoas com VPN, 8 com cloud ou host, né, não teve uma diferença perceptível ali do comportamento, seja no WhatsApp, no Telegram e no Discord, tá? Então, a gente repetiu essa mesma estratégia para grupos no Telegram e para canais no Discord. E o comportamento foi exatamente o mesmo. Tá? Então, o percentual era muito próximo de pessoas que não usavam nenhum tipo de blindagem, de IP, nada. Tá? O outro ponto é que assim, não teve diferenças na mudança do OPSEC de acordo com o tipo do atacante, né? Porque esses grupos eles eram grupos de carders, de bankers, de desenvolvedores de malware, e a gente percebe que não tinha nenhuma diferença, assim, o cara de malware, que fazia malware, ele não usava VPN também, não usava Tor, nada, o banker também não. A nossa expectativa é que isso fosse um pouco diferente, né? Então, assim, o cara que faz malware, que faz a questão de exploits, por exemplo, ele exige ele tem um conhecimento técnico um pouco mais apurado normalmente, então a gente imaginava que esses caras tivessem uma preocupação maior com a OPSEC, e a gente percebeu que na prática isso não ocorre.
né? E a maior concentração dos IPs foram nos estados ali, regiões com a maior concentração econômica, né? E esse lance da OPSEC, ele pode levar, olhando o lado investigativo, a alguns erros ali por parte do atacante e que acabam viabilizando até uma taxa de sucesso alta numa investigação, né? E eu trouxe um caso para mostrar para vocês, esse caso está público, então essas imagens todas são públicas, não tem problema, de um ator chamado Wanda The God. Tá? Esse é um ator que ele é bastante conhecido no cenário hacking brasileiro, ele é atuante há muito tempo, e a gente observa, por exemplo, uma primeira postagem dele ali, né? São duas fotos, uma publicada no perfil do Wanda mesmo, né, que era o nickname dele, e o outro postado no perfil oficial dele, né, no perfil da pessoa física por trás. A mesma foto, então você já consegue fazer a analogia ali que aquele perfil fake está relacionado àquela pessoa física, né? E esse erro ele se repete, inclusive, em outra plataforma, né? Então, por exemplo, ele postou ali em março de 18 uma foto jogando videogame, então você observa ali o hack da televisão, o videogame, a TV e tal. E aí, em janeiro de 18, ele publica no perfil oficial dele, do Facebook, uma foto com o mesmo videogame, o mesmo hack, o mesmo receptor de TV, ou seja, novamente, mesmo sendo plataformas diferentes, a mesma imagem remete à pessoa, ou seja, fica fácil para uma autoridade linkar um perfil fake àquela pessoa física por trás, né? E o resumo dessa história é que em novembro de 2019, a Checkpoint entregou um report para a Polícia Federal e o Wanda acabou sendo preso, tá? Mas quando foi em julho de 2020, ele já foi liberado, ou seja, passou menos de um ano preso. Quando foi em janeiro desse ano, nós tivemos um mega vazamento lá dos 223 milhões de brasileiros. E em março, o Wanda ele é novamente preso pela Polícia Federal, como sendo um dos acusados ali por esse mega vazamento, né? Então, ou seja, ele teve uma reincidência e acabou sendo preso nessa história. Se a gente olhar do ponto de vista de ativismo, né, a gente percebe que ele começou suas atividades lá em 2013. De 2013 até 2019, cara, ele foi super preocupado com o OPSEC dele, com tudo. Foi uma chance de sucesso ali bastante alta, tá? Só em 2019 que ele acabou sendo preso, né? Aí a motivação, ele fez defesa somente em mais de 5 mil sites aí de mais de 40 países, incluindo sites governamentais, tudo. E depois foi solto, depois foi preso de novo e continua preso até então, né? E acho que agora, dessa segunda vez, ele deve ficar um pouquinho mais de tempo preso. Mas mostra o quanto impacta a OPSEC, né? De 2013 a 2019, a gente está falando de 6 anos tranquilos. De 2019 até 2021, a gente está falando de 2 prisões que foram motivadas e que foram facilitadas ali por falhas da OPSEC dele. Então, a OPSEC fez com que as autoridades chegassem mais facilmente nele. Isso ajuda a gente, do ponto de vista de defesa, também a entender cada vez mais o comportamento, porque você vê, às vezes, vários atores, mas repetindo o mesmo comportamento, então dá para a gente inferir que, na realidade, não são vários atores, mas sim um único ator que está atuando daquela forma, né? E isso, obviamente, acaba ajudando a gente a mapear o comportamento e montar a nossa estratégia de defesa, né? O que a gente percebe, para a gente fechar a história toda aqui, é que, assim, muitos atores, eles não se preocupam com a OPSEC, né? E a nossa leitura disso, essa leitura olhando o Brasil especificamente, é que a sensação de impunidade é tão grande aqui que faz com que eles não tenham preocupação em ocultar os traços, os rastros deles, né? Então, eu já sei que se eu for pego, eu vou sair num curto espaço de tempo, que a chance de me investigarem é baixa, que
até chegar em mim, isso já caducou. Para que eu vou ficar me preocupando em fechar VPN, fechar Tor, ter todo um processo ali, sendo que não vai dar em nada, né? Essa é a nossa leitura sobre a questão da ausência de OPSEC por esses atores, né? Na prática, a gente sabe que não é bem por aí, né? A polícia, ela faz o trabalho dela, vai atrás, as empresas também, mas é um gap muito grande e é um volume muito grande, né? A gente tem muito mais gente praticando atos ilícitos do que gente se defendendo e investigando isso. Então faz com que tenha sempre um backlog maior, tá? Era isso que eu tinha para trazer para vocês, ou seja, a gente deixa uma leitura aí no final que, do nosso ponto de vista, assim, não é impossível da gente se defender, não é impossível da gente entender comportamento, não é impossível de uma autoridade policial fazer uma investigação. Aqui a gente só precisa mudar um pouco, às vezes, a perspectiva de como coletar as informações e de como conduzir uma investigação, até dadas as novas tecnologias e como esses atores estão trabalhando. Tá? Tá aí meu LinkedIn, para quem quiser bater um papo depois, fico à disposição, caso alguém tenha alguma dúvida. Eu estou em cima do horário também, então agradeço mais uma vez aí, Rafa, Crash e toda a pessoa da organização. Prazerzaço, queria muito estar presencial, comendo um pãozinho de queijo em BH. Não sei se vocês lembram dessa canequinha, mas veio da primeira edição da B-Hacking, do nosso cafezinho. E se tudo der certo, ano que vem a gente está presencial aí. Fala, Bordini, cara, muito massa. Os números aí são impressionantes, legal demais. Cara, ano que vem vamos fazer o possível aí para voltar ao presencial, né? Essa é a ideia. Cara, deixa eu fazer uma pergunta. Enquanto o pessoal também, né, vai pensando nas perguntas aí, galera, vão pensando aí, tem um delayzinho, né, entre as perguntas e o vídeo. Uma pergunta minha. Essa galera toda que você, né, que você, vamos dizer assim, que você investigou aí, qual que é o nível técnico desse pessoal, velho? A galera manja mesmo, a galera saca mais ou menos, ou a galera manja muito? Como é que você, não sei se você chegou a validar ou testar ou pesquisar qual que era o nível técnico do pessoal que mexe com esse tipo de coisa? Em geral, não é muito sofisticado, tá? Eu diria que eles estariam num nível técnico ali de básico para intermediário. Mas quando a gente olha o soft skill, né, de engenharia social, os caras são top. Tá lá em cima, né? Então, assim, então a gente até brinca que, assim, cara, você vai analisar um artefato, um banker, por exemplo, brasileiro. A gente pegou um banker brasileiro esses dias que tinha 140 MB o artefato. Porra, é quase um service pack o negócio. Vai instalar o Windows de novo na máquina da pessoa, né? Porra, o cara embedou todas as imagens de uma cacetada de internet banking e tal. Assim, de 140 megas era tipo 100 megas só de imagem praticamente. E você pega às vezes um artefato de outra região que é bem menor e que tecnicamente é muito mais sofisticado, tá? Então tem um gap ali. E aí a hora que a gente olha essa questão de engenharia social fora do Brasil, é bem diferente. A gente vê que os outros países ainda engatinham um pouco nessa questão da engenharia social, não? O brasileiro é muito malandro nessa questão aí de como usar a engenharia social. Mas tem caras muito bons, tá? Não significa que a gente não tenha caras tecnicamente muito bons. Mas eu diria que a grande maioria aqui está no nível básico para intermediário. Massa. Cara, o pessoal tá falando aqui que gostou muito e já tem gente querendo seguir aí na área de Threat Intel. Cara, aproveitando a pergunta dele, vou fazer mais uma pergunta rápida aqui. O que você recomenda aí pra galera que tá querendo entrar, né? Porque a gente tem bastante gente aí no público que, né, tá interessado. Dá umas dicas aí pro pessoal. Cara, a primeira coisa, acho que é ter o feeling investigativo no sentido de curiosidade, de ir atrás, de cavocar. Tem um vídeo que eu gravei para Mente Binária, lá no canal do Mercedes,
explicando um pouco quais são hard e soft skill, como começar na área, quais são as trilhas que a gente tem, acho que seria um bom ponto de partida para a gente iniciar ali. O outro ponto, assim, tem um vídeo meu também no YouTube, que é da aula inicial do nosso curso de Threat Intelligence, que eu e o Marcos Pinambá comenta um pouco como que é esse trabalho do analista de Threat Intel. Isso é uma carreira em Y, né? Dá para você ir para o lado de law enforcement, dá para você ir para o lado de instituição privada, a diferença dos dois, como que a gente trabalha com essas áreas de inteligência, né? Eu acho que seria esse o primeiro kick-off ali para a galera se aprofundar um pouco mais, tá? E para quem quiser se arriscar, a gente está com 3 vagas em abertos para os times de Deep Dark Web e Threat Intelligence na Axon. Então, se vocês procurarem lá no LinkedIn, tem o anúncio das vagas nos meus posts. Oportunidade, hein, galera? Perde não, hein? Mais uma pergunta aqui, Bordini. A pessoa está falando, né, que você conseguiu esse monte de IP lá no grupo, né? Mas aí, como é que fica? Ninguém é preso? Tem que ter uma denúncia? Como é que funciona isso aí? Tem que ter uma vítima, né? Todo crime tem que ter uma vítima. Então não adianta eu pegar e falar assim, olha, eu fornecer esses endereços policiais, esses endereços IPs, por exemplo, para uma autoridade policial. Não existe uma vítima por trás que registrou um prejuízo, que registrou uma queixa, né? Então, não tem como uma autoridade policial iniciar uma investigação, né? Esse é um primeiro ponto. Então, as pessoas têm que começar a registrar os boletins de ocorrência, têm que começar a documentar isso para que as autoridades possam, sim, fazer o trabalho de investigação e ir atrás desses atores maliciosos aí e fazer o combate ao cybercrime. Beleza. Bordini, cara, muito obrigado. Palestra ninja, vários elogios aqui, o pessoal gostou bastante. E o Bordini aí botando pilha na galera para ir para Threat Intelligence, Cyber Security Intel, massa demais. Bordini, brigadão, cara, valeu pela informação, valeu por compartilhar esse conhecimento todo aí. Obrigado por estar aí no domingo, né, ajudando aí o evento a crescer e fazer coisa bacana pra galera. Valeu demais. Tamo junto, cara. Precisando, só dá um toque. Obrigado, galera, pela audiência. Valeu, Bordini. Obrigado. Valeu. Bom domingo.